Como você está, Silvio? Escrevo isso para te contar minha história que aconteceu há pouco tempo. Veja bem, eu trabalhei por um período muito curto como vigia em uma fábrica nos arredores da cidade e agora você entenderá por que meu tempo lá foi tão breve. Meu turno era durante a noite e eu já tinha experiência nesse horário, pois meu trabalho anterior também era como vigia, mas em uma escola. Então, poderia dizer que já tinha alguma experiência. Foi também por essa razão que aceitei o trabalho sem hesitar por um segundo. Embora minha esposa não estivesse muito de acordo, pois ficava em um lugar muito afastado da cidade, onde era perigoso, devido aos constantes confrontos entre gangues criminosas. Apesar de estar ciente disso, eu sabia que não aconteceria nada comigo, já que estaria o tempo todo dentro da fábrica. Finalmente chegou o dia e comecei a trabalhar. O lugar era grande, mais parecido com um armazém com o teto de chapa. Na verdade, fazia muito frio lá, pois era inverno quando comecei a trabalhar. As primeiras noites foram normais, mas em uma noite de sábado algo aconteceu que mudaria tudo. Eu estava na fábrica, fazendo a ronda pelo local, quando de repente ouvi passos no teto. Isso me pareceu muito estranho, pois o teto era alto demais para que alguém pudesse subir até lá. Saí para verificar, mas não vi absolutamente nada. Deixei para lá, pois não havia nada que eu pudesse fazer naquele momento. Na mesma noite, por volta das 5 da manhã, ouvi gritos perturbadores vindo de dentro da fábrica. Revisei todo o lugar, mas não havia ninguém em lugar nenhum. O tempo passou e terminei meu turno muito confuso, só querendo chegar em casa e descansar. Na noite seguinte, novamente começaram a ser ouvidos aqueles passos no teto. Levantei-me imediatamente para olhar, embora não pudesse ver muito, já que o teto da fábrica era muito alto. Mas desta vez gritei perguntando quem estava lá e obviamente ninguém respondeu. Entrei na fábrica novamente e tentei ligar para as autoridades, mas curiosamente não havia sinal no telefone e sem sinal também não havia internet. Isso já não estava me agradando, pois não havia motivo para não ter sinal. Verifiquei os cabos e tudo estava conectado. Pensei que talvez fosse um problema da companhia, mas que conveniente ter falhado exatamente naquele momento. Por um tempo não se ouviu mais nada no teto. Eu só esperava que o tempo passasse rápido, pois sem sinal nem mesmo conseguia ouvir música. Eram quase 3 da manhã quando me levantei para dar uma volta pelo grande local. Enquanto caminhava, ouvi um forte golpe do lado de fora da fábrica, como se algo tivesse caído do teto e batido com força no chão. Corri para investigar, mas não havia nada. Revirei o local e não vi ninguém nem nada jogado no chão. Voltei para dentro da fábrica para verificar se havia sinal, e enquanto caminhava para lá, ouvi um barulho, mas desta vez dentro da fábrica. Foi aí que realmente senti medo, pois o que quer que estivesse no teto já havia conseguido entrar. Perguntei novamente quem estava lá enquanto virava a cabeça para todos os lados, tentando localizar a pessoa que teria entrado. Com muito medo e apenas com meu corpo para me defender, já que eu não podia portar armas, ninguém respondeu. Então peguei minha lanterna e fui caminhando até onde achei que ouvi o barulho. Estremeci instantaneamente ao ver uma figura parada atrás de uma das máquinas, mostrando apenas metade do corpo devido à escuridão. Levei alguns segundos para reunir coragem e iluminar com minha lanterna, mas ao fazer isso, a figura desapareceu. Voltei a apagar a luz e vi que ela estava novamente se expondo, apenas observando. Meu corpo começou a tremer, pois senti uma energia tão negativa no local que percebi que não era uma pessoa, era algo demoníaco. Comecei a rezar, pois sou muito crente em Deus e essa era minha única defesa naquele momento. Enquanto rezava e dava passos lentos para trás, de repente ouvi uma risada cínica com uma voz masculina que disse: "Sou esse teu Deus." Saí correndo imediatamente dali, entrei no meu carro completamente tenso e deixei o local abandonando todas as minhas coisas na fábrica.
Eu estava tão assustado que, confesso, estava chorando no caminho, que me pareceu interminável até chegar em casa. No dia seguinte, fui pedir demissão, omitindo o motivo real pelo qual estava renunciando. Depois de meses, contei essa história ao meu novo chefe, onde estou trabalhando atualmente, também como vigia, mas no turno diurno. Ele me disse que não achava estranho que essas coisas acontecessem naquele lugar. Contou-me algo que eu desconhecia totalmente. A fábrica era muito nova. Antes era um armazém abandonado, e o crime organizado a usava para cometer todo tipo de atrocidades contra seus inimigos e até mesmo agentes inocentes. Dizia-se até que eles realizavam rituais satânicos lá para obter poder e proteção, entre 2010 e 2015. O local foi comprado por empresários estrangeiros para construir a fábrica. Ele ficou muito surpreso por eu ter trabalhado lá no turno da noite, dizendo que não conseguia imaginar a vibração que o lugar poderia ter. E me chamou de corajoso. Mas, como diz o ditado, o que você não sabe não te faz mal, e juro que se soubesse o que acontecia naquele lugar antes, nunca teria aceitado o trabalho, pois sabia que teria que ficar lá durante a noite, no meio do mato, com um passado tão obscuro. Olá a todos. Quero compartilhar por este meio a minha história macabra. Desejo fazê-lo de forma anônima, pois, supostamente, não devo contar nada do que aconteceu no meu antigo trabalho, como estipulado no contrato. No entanto, não consigo deixar de compartilhar isso, pois parece ser o mais sinistro e inacreditável. E não sou o único que passou por isso. Outros guardas de segurança já me alertaram sobre isso. Para dar algum contexto na história, eu trabalhei como segurança em um shopping, algo pequeno em comparação com outros nos Estados Unidos. Fui para lá muito jovem em busca do sonho americano, e esse foi o meu primeiro emprego. Deram-me o turno da noite, pois comentavam que era difícil manter um guarda nesse turno. Por alguma razão, todos desistiam em 1 ou 2 semanas, no máximo. Nunca me disseram o motivo, mas, sinceramente, não me importei. Decidi que provaria que poderia lidar com aquele trabalho, e, além disso, o salário era bom. Aceitei imediatamente. Passei a tarde recebendo instruções e um pequeno treinamento. Em poucas palavras, fui capacitado para trabalhar lá. Começaria naquela mesma noite. Decidi ficar até o início do meu turno, que era às 11 da noite, quando o shopping já estava fechado. Decidi ir para a área de alimentação dentro do shopping para comprar algo para comer em uma máquina. Enquanto começava o meu turno, sentei-me e liguei para minha tia, com quem morava na época nos Estados Unidos, para contar a notícia de que havia conseguido emprego e que começaria naquela mesma noite, avisando-a de que não chegaria até às 7 da manhã. Quando desliguei o telefone, um senhor de cerca de 60 anos, vestindo uniforme de limpeza, se aproximou de mim. Ele estava limpando as mesas e me disse que não pôde deixar de ouvir que eu seria o novo segurança. Ele também era brasileiro, por isso se sentiu à vontade para puxar conversa. O senhor foi muito amável durante todo o tempo. Deu-me alguns conselhos e contou-me que já trabalhava naquele lugar há mais de 1 ano. Notei que ele queria me dizer algo, mas parecia hesitar. Eu disse a ele que poderia me dizer qualquer coisa, que poderia confiar em mim. Ele respondeu: "É que não quero te assustar, nem que pense que sou uma pessoa mentirosa, ou que queira que você não se saia bem no trabalho. Pelo contrário." Reiterei que ele poderia me contar o que quisesse, que eu não levaria a mal e que, pelo contrário, isso me ajudaria a me sair melhor no trabalho. Pensei que ele ia me dizer que o lugar era muito estranho ou que havia muita discriminação contra brasileiros. Mas o que ele me disse foi completamente diferente e realmente me fez pensar. Os seguranças nesse lugar não duram mais de 1 ou 2 semanas. Havia muitos rumores de que, à noite, quando não havia ninguém, ouviam-se vozes dentro de uma das lojas no andar superior, onde vendiam roupas e havia muitos manequins. Um guarda que trabalhou lá antes de mim
Contou-me que estava prestes a renunciar porque viu um desses manequins se mexendo. Não era a primeira vez que ele ouvia vozes lá dentro. Também contaram a ele que no ano passado, uma mulher reclamou com o gerente da loja. Ela foi comprar com sua filha de 5 anos e, descuidadamente, a criança desapareceu dentro da loja. Minutos depois, a encontraram chorando em um canto da loja. E ela afirmava que um manequim havia falado com ela e pedido para emprestar seus olhos. Ao ouvir isso, a mãe, é claro, pensou que fosse um funcionário do local e pediu ao gerente que verificasse as câmeras para ver quem havia dito algo tão mórbido à sua filha. No entanto, o gerente não concordou e a mulher saiu sem que se soubesse exatamente o que aconteceu. Tudo isso foi contado por aquele senhor. Eu o ouvia meio incrédulo, mas não queria ser rude com ele. Agradeci-lhe apenas por me contar o que havia acontecido anteriormente naquele lugar, brincando que eu havia vivido coisas piores no Brasil, mas com pessoas reais. Manequins não poderiam me assustar. Finalmente chegou a hora e meu turno começou. O shopping fechou, as luzes se apagaram e comecei a trabalhar com entusiasmo. Estava animado, até gostava de como o uniforme me caía bem, juro. No início, tudo estava normal. Eu estava monitorando as câmeras, pois ainda não era a hora da minha primeira ronda. Era quase 1 da manhã quando percebi algo em uma câmera do andar superior. Vi movimento em uma loja, abri o feed para ver melhor, mas estava muito longe. E ao dar zoom, a imagem ficou muito borrada. No entanto, era possível ver claramente que algo estava se movendo dentro da loja. Peguei minha lanterna e decidi subir para dar uma olhada. Era a mesma loja que o zelador havia mencionado que coisas estranhas aconteciam. A verdade é que fiquei um pouco nervoso depois de ouvir essas histórias sombrias, mas ainda estava meio incrédulo e isso me encorajou a verificar. Ao chegar lá, percebi que tudo estava perfeitamente normal. Havia alguns manequins com uma aparência um pouco inquietante, modernos demais, pareciam quase humanos, mas todos estavam arrumados corretamente. Pelo menos era o que eu pensava. Claro, não pude entrar na loja porque estava fechada e tinha um alarme. Eu vigiava do lado de fora e via que tudo estava relativamente normal. Voltei ao meu posto de trabalho, o tempo passou e chegou a hora de fazer minha primeira ronda pelo local. Comecei pelo andar de baixo, que estava tranquilo e completamente normal. Subi as escadas quando de repente ouvi risadas. No entanto, o que mais me assustou não foram as risadas, mas sim que essas vozes não eram normais. Não pareciam vozes humanas. Eram mais como sons robotizados, como se algo estivesse tentando imitar a voz humana. Imaginem ouvir isso. Eu tentei manter a calma e não me deixar influenciar, então continuei subindo as escadas até o 2º andar e comecei minha ronda pelo local. Passei por toda a planta e chegou a hora de passar por aquela loja. Passei lentamente por lá, mas vi que tudo estava normal, embora tenha achado muito estranho. Algo que percebi estava quase 100% certo, de que um manequim que estava atrás do balcão ao lado da vitrine da loja estava sentado em um banco quando o vi pela primeira vez. No entanto, agora ele estava em pé. Fiquei ali por alguns segundos ou minutos, sinceramente não me lembro, tentando lembrar com todas as minhas forças se o manequim estava realmente sentado como eu lembrava, ou se eu estava apenas me sugestionando. Mas posso jurar que o manequim estava sentado da primeira vez que passei por ali. Saí de lá e continuei caminhando pelo corredor, vigiando todas as outras lojas e tentando lembrar da mesma coisa que não saía da minha cabeça. De repente ouvi novamente aquelas vozes estranhas e agora estavam atrás de mim. Sem pensar 2 vezes, dei alguns passos para trás quase correndo, e juro que vi o manequim já sentado atrás do balcão mover levemente o rosto em minha direção e sorrir, ficando exatamente como deveria estar.
Ver aquilo foi algo que eu não esperava de jeito nenhum. Eu pensei que eram apenas rumores absurdos. Realmente não soube como reagir e fiquei ali parado observando aquele manequim que não parava de me encarar com aqueles olhos inquietantes. Ele não se mexia mais, estava completamente imóvel, como qualquer um daqueles manequins deveria estar. No entanto, eu podia sentir que ele estava me observando. Mesmo me repetindo o quão absurdo isso era, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação por causa do que o senhor havia me contado, desci as escadas e voltei ao meu posto. Fiquei ali sozinho, sentado em frente às câmeras, pensando no que havia acontecido. De repente, percebi movimento em uma das câmeras, e era a mesma que dava para aquela loja do segundo andar. Mas dessa vez, vi claramente algo parado dentro da loja, olhando fixamente para a câmera e acenando com a mão lentamente, como se soubesse que estava sendo observado. Foi algo tão tétrico. Ampliei a imagem para ver de perto e confirmou minhas suspeitas. Era o mesmo manequim horrível. É claro que não fui conferir o que estava acontecendo, pelo contrário, fiquei ali parado, atônito, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Não sei quanto tempo se passou, mas de repente aquele manequim simplesmente se afastou e não apareceu mais na imagem. Ver aquilo foi perturbador demais e me deixou muito intranquilo. Coloquei um pouco de música para tentar clarear minha mente e me acalmar enquanto continuava a monitorar as câmeras de segurança. No entanto, novamente detectei movimento naquela câmera, mas desta vez não era apenas um manequim parado atrás da vitrine acenando para mim. Todo o espaço da vitrine estava repleto de manequins, todos acenando e sorrindo com aquele sorriso tão tétrico e brilhante que não consigo tirar da minha mente até hoje. Pulei da cadeira de susto e mudei para outra câmera, com medo do que poderia ver. Meu coração estava batendo rápido demais e eu não podia me dar ao luxo de desistir daquele emprego no meu primeiro dia. No entanto, todo o meu ser pedia que eu o fizesse. Eu já não me sentia seguro lá. Quem se sentiria seguro em um lugar onde manequins ganham vida à noite e até mesmo durante o dia? Como lembrei da história da mulher e sua filha pequena, a imagem do manequim pedindo àquela criança que emprestasse seus olhos não saía da minha cabeça. Que frase tão macabra. Se estão se perguntando, renunciei no dia seguinte e não me arrependo. Na verdade, acho que foi a melhor decisão que poderia ter tomado. Não sei qual é a intenção desses seres ou não sei bem como chamá-los. Sei que essa história parece muito clichê, mas realmente aconteceu. E não duvido que continue acontecendo, caso alguém não tenha retirado esses manequins. Eles não deveriam estar lá. Não sei qual é a história deles ou por que cobram vida, mas tenho certeza de que não são bons. Gostam que as pessoas tenham medo deles. E estou certo de que os donos daquele shopping sabem perfeitamente o que acontece com esses manequins e não fizeram nada a respeito. Não pode ser coincidência que vários seguranças tenham renunciado em um período muito curto de tempo pela mesma razão. Também achei muito estranho que me fizeram assinar um documento onde eu não podia falar absolutamente nada sobre o que vivi naquele lugar. Muito estranho. Enfim. É algo que ainda não se sabe e realmente não acredito que algum dia saberemos. Mas isso me deixou com um medo profundo de manequins, a ponto de evitar lojas de roupas onde penso que possa haver esse tipo de manequim com o rosto tentando parecer humano. Olá, RD e comunidade. Meu nome é Theo Rodrigues e espero que todos estejam bem. Quero compartilhar uma experiência que aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu trabalhava como vigia no necrotério da cidade onde morava.
Um amigo conseguiu o emprego para mim, já que ele também trabalhava lá como zelador. No início, não achei uma má ideia, pois sempre fui da opinião de que devemos temer mais os vivos do que os mortos. A remuneração era boa, mas o único inconveniente eram os turnos noturnos, o que a princípio não me agradou, pois não estava acostumado. Mesmo assim, aceitei, pois realmente precisava do trabalho. Nunca havia acontecido nada no local, já que eu passava a maioria das noites na cabine. Havia médicos legistas trabalhando lá dentro e minha função era vigiar o local por fora. No entanto, em uma noite, fui chamado pelo médico para verificar se ele havia deixado o celular na recepção. Ele estava em casa e não conseguia encontrá-lo em nenhum lugar. Supus que ele o tivesse deixado lá, pois tinha sido o último local onde ele esteve preenchendo alguns papéis. Ao entrar na recepção, que estava quase completamente escura, acendi minha lanterna e comecei a procurar no escritório, onde encontrei o celular do médico. Ao pegá-lo para sair, antes mesmo de dar um passo, ouvi um sussurro chamando meu nome, ao fundo do corredor. Virei-me abruptamente assustado, com arrepios na pele. Perguntei quem estava lá enquanto iluminava com minha lanterna, mas ninguém respondeu. Não conseguia ver até o final do corredor de onde eu estava. Sabia que minha responsabilidade era verificar, pois alguém poderia ter entrado sem permissão e eu precisava removê-lo. Isso me deixou nervoso, já que não era permitido portar armas, e eu acreditava que era um intruso. Nunca passou pela minha cabeça que pudesse ser algo paranormal. Não ouvi mais meu nome sendo chamado, mas ainda assim me aproximei lentamente, iluminando com minha lanterna e com o rádio na mão caso precisasse pedir ajuda. Vi que a luz no quarto onde os legistas trabalhavam estava acesa por baixo da grande porta, o que não me pareceu estranho, pois eu desconhecia as regras internas sobre como deixar o local. No entanto, o estranho e macabro aconteceu quando vi alguém passando lentamente por baixo da porta. Vi claramente a silhueta se movendo e logo soube que havia alguém lá e que não era um funcionário, já que todos haviam saído e assinado sua saída comigo na cabine. Levei um tempo para reunir coragem para empurrar as portas e ver quem estava lá dentro. Quando estava prestes a fazê-lo, o telefone da recepção tocou. Corri para atender, era o médico legista, o mesmo que havia deixado o telefone lá e estava preocupado porque estava ligando para o número da cabine e eu não atendia. Me desculpei e contei o que estava acontecendo. Ele me disse que era o último a sair e que tinha deixado a luz do seu local de trabalho apagada, como sempre fazia. Estranhamente, a luz estava acesa. E o médico sugeriu que eu chamasse a polícia enquanto ele vinha pegar seu telefone. Desligamos e eu estava prestes a chamar a polícia, mas algo me deteve. Sentia que primeiro deveria verificar se realmente havia alguém lá. Caminhei novamente até o corredor com muito cuidado e a luz do quarto já estava apagada. Empurrei as portas com o pé e a lanterna na mão, mesmo que o médico tivesse dito que as deixou trancadas com chave. Ao iluminar um canto daquele grande quarto onde só havia corpos cobertos por lençóis em diferentes macas, senti uma atmosfera densa e estranha. Não quis entrar completamente. Fiquei na porta e inspecionei o local com minha lanterna de um lado para o outro. Quando voltei à luz, vi que um dos corpos estava sentado, ainda coberto por um lençol branco. Meu medo foi tanto que saí correndo, deixando cair minha lanterna devido à tensão da situação. Enquanto saía do local, vi o médico legista se aproximando da entrada e senti um grande alívio por ter alguém comigo. Ele me viu no estado de pânico e se aproximou para perguntar o que estava acontecendo. Contei a ele sobre a possível presença de alguém lá dentro e ele ficou preocupado. Ele sugeriu que chamássemos a polícia, mas eu disse que queria ter certeza antes de fazer isso. Sem dizer nada, o médico correu para o seu local de trabalho e acendeu a luz.
Eu fiquei na entrada, ligando para a polícia, e de repente ouvi o médico me chamar. Fui até ele rapidamente, pensando que estava em perigo, mas ele estava parado dentro daquele quarto, observando todas as macas. Diga-me qual dos corpos estava sentado. Ele me perguntou. Apontei com o dedo para o corpo que vi sentado e expliquei que era aquele. O médico se aproximou, destapou o corpo coberto pelo lençol e fiquei impressionado ao ver o jovem sem vida com várias marcas pelo corpo. Ele me contou em segredo que desde que o corpo chegou ao necrotério começaram a ouvir ruídos naquele mesmo quarto. O médico disse que essas coisas aconteciam com frequência com corpos que tiveram um fim trágico, como se não pudessem descansar. Eu ouvia incrédulo e isso deixou uma marca profunda em mim. Esqueci que tinha chamado a polícia até ouvir as sirenes do lado de fora do necrotério. Corri para explicar a situação, mas eles não encontraram nada além do médico legista lá dentro. Agradeci aos policiais por virem ao chamado, e eles saíram, assim como o médico, que pediu discrição aos outros funcionários. Fiquei revisando as gravações das câmeras e, de fato, em nenhum momento aparecia alguém entrando ou saindo do local. Eu realmente queria encontrar alguma explicação lógica, mas no dia seguinte, fui procurar outro emprego. Estava certo de que não queria mais trabalhar naquele lugar. Continuei por mais uma semana até que encontrassem outro vigia e depois pedi demissão. A ideia de um morto ter me chamado pelo nome como se precisasse de ajuda ainda não faz sentido para mim. Até hoje tenho pesadelos com aquela noite. Não estava preparado para ver um corpo, muito menos naquele estado. Certamente aquela situação deixou um trauma profundo em mim.